todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar o seu conteúdo. Hoje nós vamos estudar sobre a liberdade de pensar, das perguntas 833 a 834. Na pergunta 833, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Onde o homem vai gozar de absoluta liberdade? E eles respondem que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se lhe deter o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Isso é uma coisa que todos nós sabemos, que pensando nós vamos longe e muitas vezes nós não conseguimos deter os nossos pensamentos. E raramente estamos com o pensamento no momento presente. Nós sempre estamos viajando e o que nos faz pensar que é necessário aprender a dirigir um pouquinho esses pensamentos, tanto para pararmos, meditarmos, orarmos, para acalmar a mente, para acalmar esses pensamentos. Porque dizem os estudiosos que um dos males que atinge a humanidade atualmente são as crises de ansiedade, são aquela mania que a gente tem de estar sempre com o pensamento longe em outra coisa que não o que estamos fazendo no momento presente. Na pergunta 834, é responsável o homem pelo seu pensamento? Nós somos responsáveis por aquilo que pensamos? E eles respondem que perante Deus é sim. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Muitas vezes nós pensamos assim, eu posso pensar o que eu quiser, ninguém sabe o que eu estou pensando e no que nós manifestamos, na nossa maneira de ser, nós agimos de um jeito, mas pensamos de outro. Essa contradição, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar. Porque as nossas atitudes, elas refletem o nosso mundo íntimo. Em algum momento, nós vamos acabar extrapolando e deixando perceber aquilo que nós realmente agasalhamos em nossa mente. Porque aquilo que nós alimentamos nos nossos pensamentos todos os dias, a todo momento, é aquilo que nós cristalizamos em nosso inconsciente e vai acabar dirigindo as nossas ações, o nosso falar, o nosso agir. Por isso é muito importante que aprendamos a alimentar pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos elevados, a estarmos em constante oração, em conexão com a espiritualidade amiga, com o nosso mentor espiritual. Tudo isso nos ajuda a manter pensamentos mais elevados. E estes pensamentos vão formando uma vibração melhor ao nosso redor, vão deixando nossa aura, nosso campo eletromagnético mais limpo energeticamente e nos ajuda bastante. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de fevereiro de 1867, com o título Livre Pensamento e Livre Consciência, alguns comentários, algumas reflexões que vão nos ajudar um pouquinho a entender isso. Alguns trechos para que possamos estudar. O que há de mais livre, de mais independente, de menos perceptível por sua própria essência do que o pensamento? Então, o pensamento é aquilo de mais sutil que nós, seres encarnados, temos. Entretanto, eis uma escola que pretende emancipá-lo, subjugando-o à matéria. Na época de Kardec, existiam escolas filosóficas que queriam que o pensamento ele se submetesse ao mundo material. Ou seja, se você começar a pensar em Deus, se você começar a pensar em céu ou num plano espiritual, ou pensar no universo, ou pensar em questões que extrapolem a matéria,
você está delirando, você está fora da realidade. Era em relação a isso que essas considerações de Kardec são feitas. O pensamento, né, submetido, subjugado à matéria, que sustenta em nome da razão que o pensamento circunscrito sobre as coisas terrestres é mais livre do que aquele que se lança no infinito e quer ver além do horizonte material. Então, a filosofia espírita, ela veio para nos tirar do terra a terra, sim, para nos direcionar para o plano espiritual. E as filosofias que existiam à época queriam que o homem se mantivesse no nível material, filosofando, buscando respostas somente no nível material, como se espírito não existisse, como se nós fôssemos um ser finito que acabássemos com essa existência. E ele continua, seria o mesmo que dizer que o prisioneiro que apenas pode dar alguns passos em sua cela é mais livre do que o que corre pelos campos, fazendo uma ligeira comparação. Se crer nas coisas do mundo espiritual, que é infinito, não é ser livre, vós o sois 100 vezes menos. 100 vezes menos. Vós que vos circunscreveis no estreito limite do tangível. Dizendo que as pessoas que são materialistas são muito mais aprisionadas do que aquelas que acreditam e que sabem da existência do mundo espiritual. Com que direito vos atribuís o monopólio da razão? Dizeis que quereis emancipar nossas ideias impondo-nos as vossas? Mas não nos ensinais nada. Nós sabemos o que sabeis. Cremos sem restrições em tudo o que credes, na matéria e no valor das provas tangíveis e mais que vós, em algo fora da matéria, numa força inteligente superior à humanidade. Então, Kardec argumentando que essas filosofias queriam impor. O Espiritismo não impõe nada, ele dá liberdade para que as pessoas reflitam, para que as pessoas entendam, para que as pessoas estudem. Mas outras filosofias impõem a sua maneira de ser, a sua materialidade como norma para a crença geral. Então, Kardec dizendo, nós acreditamos também na matéria, nós sabemos que a ciência veio para ajudar o ser humano, que fez muitas descobertas. Hoje em dia, então, a ciência fez muito mais descobertas, então nós acreditamos. Só que o Espiritismo, ele tem algo a mais, ele vai além da matéria, ele sabe que o mundo material está subjugado ao mundo espiritual. Isso é o que muita gente materialista não sabe, não se dá conta do quanto o mundo espiritual interfere no mundo material. Até mesmo nas descobertas científicas, dentro da área médica, tudo isso essas descobertas vêm em benefício do ser humano com a autorização do mundo espiritual superior. E ele continua, em causas inapreciáveis pelos sentidos, mas perceptíveis pelo pensamento, na perpetuidade da vida espiritual que limitais a duração da vida do corpo. Então ele dizendo as consequências do mundo espiritual no mundo físico. Nossas ideias, pois, são infinitamente mais amplas que as vossas, ao passo que circunscreveis o vosso ponto de vista, o nosso abarca horizontes sem fronteiras. O livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física, que é o que muita gente hoje ainda acredita, que a independência, a liberdade material é tudo, sem consequências. E nós, dentro da doutrina espírita, aprendemos que tudo tem consequências. Tudo aquilo que nós fazemos no mundo material tem suas consequências neste mundo mesmo e mais tarde nas nossas próximas existências.
Ele não quer mais nem escravos do pensamento, nem do corpo. Porque o que caracteriza o livre pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outros termos, sua opinião lhe é própria. Ele aprende, e isso a gente aprende com a doutrina espírita também, a termos a nossa própria opinião. Nós aprendemos o que os espíritos nos ensinam, mas nós desenvolvemos a nossa opinião, nós desenvolvemos o nosso raciocínio, nós desenvolvemos a nossa maneira de perceber, de entender as coisas. Certamente, não negamos aos incrédulos o direito de não crerem em nada além da matéria. Mas eles hão de convir que há contradições singulares na sua pretensão em atribuir-se o monopólio da liberdade de pensar. Então, Kardec fazendo essas reflexões para que nós entendamos que aquele que apregoa filosofias, maneiras de pensar que acabam conduzindo, escravizando outros, não é nem ciência, nem filosofia, nem religião que deva se seguir. Essas atitudes de escravização, de querer impor o seu pensamento, caracterizam pessoas inseguras, seres inseguros que desejam ter ao seu redor aqueles aos quais ele possa comandar. A doutrina espírita nos liberta. A doutrina espírita nos ensina a raciocinar. Kardec nos ensinou isso o tempo todo, a pensarmos, a refletirmos, a desenvolvermos o nosso raciocínio de forma que tenhamos poder sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos e, consequentemente, sobre nossa vida. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.